Chaitanya Mangala Shuni Jadi Pashandi Javana Sira Mahavaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Chaitanya Bhagavata torna-se imediatamente um grande devoto. Shri Shri Nitai Gaurachandra Ki Jai. Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakur Antyakanda, capítulo 5, Nityananda Charita Varnana. Descrição dos passatempos do Senhor Nityananda. Muito afetuoso com seus servos é o Senhor Nityananda. Com seu olhar, ele lhes permite desfrutarem o néctar espiritual a que nem mesmo Brahma e os demais semideuses têm acesso. Completamente esquecido de si, Chaitanya Dasa continuamente verbalizava os mais íntimos pensamentos de seu jubiloso coração. Certa vez permaneceu ele por 2 ou 3 dias debaixo d'água, sem provar nenhuma dor ou desconforto em seu corpo. Algumas vezes seu corpo permanecia completamente imóvel, outras vezes ele era feroz como um tigre. Não é possível a mim descrever os intermináveis sintomas de êxtase devocional exibidos por Chaitanya Dasa. Todo aquele que toque a brisa que corre próxima a Shri Chaitanya Dasa ou a Murari Gupta irá alcançar o Senhor Krishna. Isto é certo. Há certas pessoas que se tratam como por Chaitanya Dasa, servo do Senhor Chaitanya. Nem em sonho, contudo, as glórias do Senhor Chaitanya eles cantam. Shri Krishna Chaitanya é o mestre da vida de Advaita Acharya e é, em consequência da misericórdia do Senhor e de sua devoção pelo Senhor Chaitanya, que Advaita Acharya é sempre glorioso. Todas as glórias a Advaita Acharya, cuja devoção ao Senhor é exemplar e cujo poder supremo advém da graça de Shri Chaitanya. Personalidades verdadeiramente santas dizem que Advaita Acharya é glorioso devido à misericórdia do Senhor Chaitanya. Outros acreditam tal ideia ser uma ofensa a Advaita Acharya. Conquanto se tratem por Chaitanya Dasa, tais pessoas são inúteis como uma pilha de cinzas. Como tais réprobos pecadores poderiam se refugiar em Shri Advaita Acharya? Embora talvez se considerem seguidores de Advaita Acharya, tais pecadores não conhecem verdadeiramente o coração do Senhor Advaita. Um canibal talvez atribua para si o tratamento de Punyajana, santo. Assim como um canibal talvez assim o faça, da mesma forma se dá com tal classe de pecadores a se auto-intitularem Chaitanya Dasa. Após permanecerem por alguns dias em Gadadhara-grama para Shaptagrama, o Senhor Nityananda e seus associados partiram. Nessa vila, os famosos 7 sábios observaram severas penitências sentados à beira do Ganges, até, por fim, alcançarem os pés do Senhor Krishna. Por todo o universo, esse lugar é conhecido como Triveni Gatha, o local onde 3 rios se encontram. As 3 deusas, Ganga, Jamuna e Saraswati, aqui se encontram. Daí ser este lugar famoso nos 3 mundos como Triveni Gatha. A visão deste lugar destrói todos os pecados. Na companhia de seus associados, alegremente se banhou nesse Gatha o Senhor Nityananda. À beira do Triveni Gatha encontrava-se a casa do afortunado Udharanadatta, na qual permaneceu o Senhor Nityananda. Com seu corpo, mente e palavras, Udharanadatta adorou sinceramente os pés do Senhor Nityananda. Udharanadatta tornou-se qualificado a ponto de poder servir o Senhor Nityananda diretamente. Que maior fortuna poderia alguém obter?
Nascimento após nascimento, o Senhor Nityananda é a suprema personalidade de Deus. Nascimento após nascimento, o Dharanadatta é seu servo. Devido ao Dharanadatta, todos os mercadores dali se purificaram. Quanto a isto, não há dúvidas. Era como se o Senhor Nityananda houvesse advindo especificamente para liberar a comunidade de mercadores e torná-los qualificados para a obtenção da devoção e do amor estáticos. Indo às diferentes casas dos mercadores, o Senhor Nityananda desfrutava de passatempos de Kirtana. As famílias dos mercadores se refugiaram nos pés do Senhor Nityananda e os adoraram sob todos os aspectos. Era algo raro e maravilhoso ver como a comunidade de mercadores respondeu tão espontaneamente ao processo do serviço devocional puro ao Senhor Krishna. A benevolência de Nityananda Prabhu é um oceano sem margem. Liberou ele todos os tolos e baixos mercadores. Tamanha é sua benevolência. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai. Shila Vrindavana Dasa Thakura Ki Jai. Os mercadores. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 2, verso 39. Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yai Chai Shasri Jati Dhammaviyayo. Jai Shri Jati Dhammaviyayo. Jai Varakshati Alumpati Chaya. Jai Varakshati Alumpati Chaya. Tasya Vala Kridanam Mahurishitus. Tasya Vala Kridanam Mahurishitus. Characharam Nigraha Sangrahi Prabhu. Characharam Nigraha Sangrahi Prabhu. Jai Shai Shashirjitam Abhyayo. Jai Jai Shasri Jati Dhammaviyayo. Jai Varakshatiya Valumpate Chaya. Jai Varakshati Avalumpate Jaya. Tasya Bala Kridana Ahusitu. Tasya Bala Kridanam Mahushitus. Sharam Sharam Nigraha Sangrahe Prabhu. Charan Charan Nigraha Sangrahe Prabhu. Yai Chai Shashri Jati Dhammaviyayo. Jai Jai Shashri Jati Dhammaviyayo. Yai Varakshati Avalumpate Chaya. Jai Varakshati Avalumpate Jaya. Tasya Vala Kridanam Mahurishitus. Tasya Vala Kridanam Mahurishitus. Characharam Nigraha Sangrahe Prabhu. Characharam Nigraha Sangrahe Prabhu. Jai Jai Shasri Jati Dhammaviyayo. Jai Jai Shasri Jati Dhammaviyayo. Jai Varakshati Avalumpate Chaya. Jai Varakshati Avalumpate Chaya. Tasya Vala Kridanam Mahurishitu. Tasya Vala Kridanam Mahurishitu. Characharam Nigraha Sangrahe Prabhu. Characharam Nigraha
E há quem Ichaya por sua vontade, sem ser forçado por ninguém, Ishaha, o controlador supremo, Sri Jati, cria Idam, este mundo material, Aviyaya, permanecendo como ele é, não tendo perdido sua própria existência devido ao fato de ter criado tantas manifestações materiais, Yaha, quem Eva, na verdade, Rakshati, mantém Avalumpate, aniquila, Cha, também, Ya, quem Tássia dele, Abalaha, pobres mulheres, Kridanan, o brinquedo, Ahu, dizem, Ishitru, da Suprema Personalidade de Deus, Chara, Charan, móveis e inertes, Nigraha, na destruição, Sangrahe, ou na proteção, Prabhu, inteiramente capaz. Tradução, todos podem repetir. O menino dirigiu-se às mulheres. O menino dirigiu-se às mulheres. Ó mulheres frágeis. Ó mulheres frágeis. Só pela vontade da Suprema Personalidade de Deus. Só pela vontade da Suprema Personalidade de Deus. O qual jamais se reduz. O qual jamais se reduz. É que o mundo inteiro é criado, mantido e novamente aniquilado. Este é o veredito do conhecimento védico. Esta criação material, consistindo em seres móveis e inertes, é exatamente como um brinquedo seu. Sendo o Senhor Supremo, ele tem plena competência, tanto para destruir, quanto para proteger. Aí o significado dado por sua divina graça, vai Charanaravindan, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada aqui, Srila Prabhupada. Com relação a isto, as rainhas poderiam ter argumentado: se quando estava no ventre, nosso esposo era protegido pela Suprema Personalidade de Deus, por que ele não recebeu proteção agora? Para esta pergunta, a resposta é Yaichayesha Sijatidam Aviyayot Jaeva Arakshati Avalumpate Chadya. Ninguém pode questionar as atividades da Suprema Personalidade de Deus. Faz como ele bem entende. O Senhor Supremo é livre, e quando ele pode proteger, e portanto, aliás, ele pode proteger e também pode aniquilar. Ele não é nosso recadeiro. Tudo que ele quiser, ele fará. Portanto, ele é o Senhor Supremo. O Senhor não cria este mundo material a pedido de ninguém. E por conseguinte, ele pode aniquilar tudo por sua mera vontade. Esta é a sua supremacia. Se alguém argumenta, por que ele age dessa maneira? A resposta é que ele pode fazer isto porque ele é o Supremo. Qual o propósito desta criação e aniquilação pecaminosas? A resposta é que, para provar sua onipotência, ele pode fazer qualquer coisa e ninguém pode desafiá-lo. Se estivesse a nosso alcance saber por que ele faz ou não faz alguma coisa, sua supremacia minguaria. Então ele não seria supremo, né? Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitam Jena Bhutale Swamupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Esharudka Kanta Radha Kanta Namustute Yaicha Yesha Shri Jatidam Aviyayu Yaiva Rakshati Avalumpate Jayat Tasya Balaha Kridanam Mahurishitush Characharam Nigraha Sangrahe Prabhu. O menino dirigiu-se às mulheres: ó mulheres frágeis, só pela vontade da Suprema Personalidade de Deus, o qual jamais se reduz, é que o mundo inteiro é criado, mantido e novamente aniquilado. Este é o veredito do conhecimento védico. Essa criação material, consistindo em seres móveis e inertes, é exatamente como um brinquedo seu. Sendo o Senhor Supremo, Ele tem plena competência, tanto para destruir, quanto para proteger. Essa é a instrução de Dhyamaraja para as esposas do rei, para as rainhas que estão se lamentando do lado do corpo do rei destroçado no campo de batalha. É a instrução generalizada, é a instrução para nós. São duas coisas super importantes para que nós possamos ter paz e realmente sermos protegidos por aquele que, quer queiramos ou não, ele já está protegendo a tudo e a todos. Só que ele age de acordo com o que cada um tem reservado como karma, como cota, como experiência de vida. Tanto os animais inferiores, tanto os semideuses, quanto os seres humanos e homens na ignorância, na paixão, na bondade. É a mesma coisa, é tudo recíproco, é tudo de acordo com o merecimento, de acordo com a condição atual por karma. Mas Krishna, conhecido no Upanishad como Nitya Nityanam, Chetanas, Chetananam. Essa é a diferença. Eko Bahunandya Vidadhati Kama. Krishna é conhecido entre todas as almas que estão ou não corporificadas como o Supremo Eterno entre todos os eternos. Nós somos eternos, mas nós somos supremos. Nós somos eternos. Né? É muito bom saber disso, que pelo menos a gente fica tranquilo. Bom, sabemos que nunca vamos deixar de existir. Isso já é um alento, né? Mas nunca vamos existir como supremos. Entre todos os seres vivos, entre todas as almas, entre todas as entidades vivas, Krishna é a alma suprema. Então essa é a diferença fundamental. Entre todos os Nityas, os eternos, Krishna é Nityanam, Chetanas, Chetanana. Ele é o eterno supremo. E dentre todos os equivocados supremos, equivocados mantenedores, né? O rei achava que ele mantinha a rainha, que ele mantinha o reinado, que ele mantinha os súditos, que ele era um mantenedor. Mas ele não era um mantenedor supremo, portanto ele não era a via infalível. Ele faliu, ele acabou, porque ele é falível. Então, isso de Dhyamaraja, na forma do menininho, está explicando para todos eles, né, para eles caírem a ficha. Isso nós devemos entender. Então, esse verso do Upanishad fala isso aqui. Entre todos os seres eternos, Krishna é o eterno supremo. E a diferença fundamental é que esses eternos temporários, porque vivem uma única experiência, onde ele acha que é tudo, essa condição intermediária, ele não tem consciência do que acontecia antes dele se manifestar, e muito menos consciência do que vai acontecer depois que tudo se aniquilar. A gente não tem essa consciência. Nós sabemos da nossa vida passada, nós sabemos das nossas vidas passadas, que são tantas, dos diferentes corpos, das diferentes experiências. Não sabemos nada, nos esquecemos, não sabemos nada. Krishna sabe.
Krishna não se esquece, Krishna sabe. Nós sabemos o que vai acontecer no futuro? Nem podemos imaginar. Sabemos o que vai acontecer depois que nós deixarmos esses presentes corpos? Nem podemos imaginar. Mas Krishna sabe. Então, Krishna, além de ser o eterno supremo entre todos os eternos, ele é assim, livre para agir, completamente independente de tudo e de todos. Por isso é uma loucura a gente pensar que pode questionar a ação de Deus, a atividade transcendental de Krishna. Porque ele mantém tudo e a todos e não é mantido por ninguém. Talvez a gente fique preocupado, né? Será que Krishna vai me manter? Imaginem só uma pobre alma condicionada num corpinho, um serzinho humano com essa preocupação. Mas o Bhagavad Gita, Krishna falou no Bhagavad Gita, Maya Jakshina Prakriti Swayate Characharam. Retunanena Kontaya, está falando com Arjuna, Jagat Viparivartate. Poxa, uma alma num corpinho que apareceu, está existindo e vai desaparecer, porque os elementos materiais vão se fundindo, a totalidade dos elementos materiais, e Krishna conhece tudo isso, está controlando tudo isso, Daiva Netrena, o controle é dele, o controle divino de Krishna. E depois vai continuar existindo, mas completamente inconsciente de como que aconteceu ele estar presente nesse corpo. Isso é um microcosminho, um corpinho. Krishna está falando da manifestação material temporária. Toda manifestação material temporária, ela só se manifesta pelo desejo dele, ela só se mantém pelo desejo dele e ela só é aniquilada pelo desejo dele. E tudo que está dentro da manifestação cósmica material temporária segue o mesmo princípio. Todas as entidades vivas, móveis e imóveis, também se manifestam, se mantêm e são aniquiladas no devido curso do tempo pela vontade de Krishna. Isso é que fala o Bhagavad Gita, a Jakshina Prakriti Swayate Characharam. Essa natureza material se torna Charachara, manifestada e manifestada, manifesta e manifesta pelo desejo de Krishna, pelo controle de Krishna. E todas as entidades vivas que estão ali dentro da mesma maneira. Por quê? Porque Krishna é o supremo conhecedor de tudo. Ele sabe por que ele está fazendo tudo isso. A gente não sabe. Como que a gente vai criticar alguém que sabe o que está fazendo se a gente não sabe? A gente não sabe nem o que a gente está fazendo, quanto mais achar que o que o superior está fazendo, a gente pode deliberar sobre isso. É ofensa, é loucura, é a nossa pramata. É a nossa loucura. É a nossa loucura. Então, Srila Prabhupada deixou bem claro aqui. Para essa pergunta, a resposta é... Qual que é a pergunta? A pergunta é porque, de acordo com as próprias escrituras dadas por Krishna, o embrião, ele tem proteção de Krishna dentro do ventre da mãe. Ele tem. A alma, enquanto está como um embrião dentro do corpo da mãe, ela tem contato com Krishna, inclusive. Ela tem contato. Isso as escrituras descrevem, o Bhagavata explica. Inclusive o embriãozinho, a alma dentro do corpo do embrião, quando Krishna está dando atenção para ela ali dentro do corpo, que ela está completamente dependente, nem respirar ela pode se não for através da mãe, nem comer ela pode se não for através da mãe. O que dizer do restante? O que dizer daquele que está dando tudo para a mãe, que é Krishna? E Krishna ali dentro do coração dela se manifesta e tem uma relação com a alma dentro do ventre. É dito até que as almas pecaminosas que vão nascer para sofrer, que elas falam: Krishna, por favor, me livra aí, e agora? O que foi isso aí? Mas aí Krishna não pode fazer nada, porque isso aí ele está só cumprindo com a recíproca de dar o que aquela alma desejou. Ela vai ter que passar por aquele sofrimento adequado, ela vai ter que passar por situações adversas, X, Y, porque foi o que ela plantou.
em vida passada, é o que ela desejou. Krishna não pode mudar isso Krishna não pode mudar. Mas ela tem essa lucidez, o embriãozinho ali, a alma ali. Oh, nossa, Krishna, eu te prometo, eu não vou mais pisar na bola, não vou mais fazer bobagem. Mas a energia material é tão poderosa, Maya, a energia ilusória de Krishna, é tão poderosa, que assim que esse embrião entra em contato com a atmosfera material, assim que ele nasce, até esse relacionamento cai em esquecimento, ele não lembra mais de nada, e aí ele entra na viagem do que ele plantou por karma, ele vai colher aquilo e vai acreditar que aquela é a meta, a vida é aquela. Esse é o poder da energia ilusória, esse é o poder. Por isso que Krishna fala que Daivi Rieshu Gunamai Mama Maya Durachaya. A minha energia ilusória, Arjuna, ela é tão poderosa que ela é praticamente impossível de ser transcendida. Impossível. Porque é assim. Imagine, a alma estava ali em contato com Krishna, se arrependendo, dialogando com Krishna, orando a Krishna, mas na hora que sai, cai no mundão para viver exatamente de acordo com o karma, porque esse é o poder da energia ilusória para colocar a alma exatamente na condição que ela desejou. Essa é a potência de Maya. Essa é a potência. Então isso aqui não é por acaso que está sendo falado aqui. Se quando estava no ventre, nosso esposo estava protegido por Krishna, pela Suprema Personalidade de Deus, por que ele não recebeu proteção agora? Isso é muito filosófico, isso aí. É muito filosófico. Porque só depende da gente. Se a gente for realmente inteligente, se a gente for realmente humilde, realmente sincero, realmente favorável, a gente vai ter essa proteção que o rei não teve. A vida inteira. A gente vai recobrar essa consciência do relacionamento que tínhamos com Krishna no ventre. A gente não vai duvidar dessa proteção misericordiosa de Krishna, e a gente vai buscar ela, vai perseguir isso, vai ter uma vida assim, e vai ter tal proteção agora. Então essa é a diferença. Ah, mas aí, Prabhupada colocou aqui, alguém contaminado, com inteligência contaminada, com impureza na sua consciência impura, ele vai pensar, poxa, se ele protegia até quando estava dentro do ventre, por que não protegeu a vida inteira então? Primeiro porque existe sempre uma nyaya transcendental dentro das atividades de Krishna, uma lógica transcendental. É assim mesmo, é para ser assim. E segundo, que Krishna é livre para fazer o que ele bem entender. Quem vai falar, não, Deus, faça dessa maneira? Só um tolo pensa assim. Só um tolo. Então, acho que o Prabhupada colocou aqui, ninguém pode questionar as atividades da Suprema Personalidade de Deus. Krishna é sempre livre para fazer o que ele bem entender. Portanto, ele pode proteger quem merecer. Pode aniquilar quem merecer. Embora talvez o tolo pense que ele não mereça isso, ser aniquilado. Mas Krishna que sabe se ele merece ou não. Embora um tolo talvez também pense que aquele Prabhu, aquele Vaishnava, aquele Goswami, aquele Swami, ele não merecia tudo isso. Mas Krishna sabe se ele merece ou não. Então não adianta você vir com esse papo furado seu, porque Krishna vai dar para cada um. Tantos tatami bhajamiyaham. Ele fala que, na verdade, essa é a recíproca, né? Essa é a recíproca. Então, nesse verso de que ele fala que a energia ilusória dele é quase que impossível de ser superada, ele dá outra deixa. É verdade, dá ele Rieshu Gunamai Mama Maya Durachaya. Uma energia ilusória é quase que impossível de ser superada, Arjuna. Porém, Mamivadye Prapadyante Mayam Metantarantite. Para aqueles que se rendem a mim, que me aceitam, que não se desviam de mim, que não se esquecem de mim, que não me perdem de vista, eu também nunca perco eles de vista.
Eu também estou vendo o comportamento adequado deles, eu também estou vendo que são bons filhos, eu também, como pai que ama a todos, mas quer estar sempre com o bom filho, eu também quero estar sempre junto com ele. Ele só se preocupa comigo. Como eu não vou me preocupar com ele se a recíproca é essa? Krishna falou isso, na proporção que você se volta para mim, eu me volto para você. Na proporção que você me busca, eu também vou ao seu encontro. Na proporção que você se rende a mim, eu me entrego para você. Saparabulamba já está priaça. Se você se entregar completamente a mim, eu não consigo ver outra coisa a não ser você. Krishna fala. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Tudo depende da nossa tomada de consciência. Tudo depende da nossa atitude, da nossa ação. Tudo depende disso, só isso. Então por isso que Krishna é o supremo eterno entre todos os eternos, que não são supremos, e ele é o mantenedor de todos os outros, e não é mantido por ninguém, ele não depende de ninguém. A nossa loucura é que a gente pensa que Deus depende da gente, né? Esse aí é um papo corriqueiro do meio do Hari. Não, o que eu vou fazer para Krishna? Não, pode deixar que eu vou ajudar. O que a gente está ajudando, gente? A gente está ajudando a gente mesmo. A única coisa que a gente está ajudando é a nós mesmos, quando nós fazemos algum serviço para Krishna, quando nós damos alguma coisa para Krishna, porque tudo já é dele. Ele não depende de ninguém, ele não precisa de ninguém. Nós é que dependemos eternamente dele e precisamos dele. Isso é inteligência. Isso é inteligência superior, Atmika Buddhi. Isso não é inteligência material, subproduto da mente descontrolada, louca. Não, isso é inteligência verdadeira. Entender essas coisas, entender isso é entender as coisas como elas são. Então, o menininho de Amaraja está, ao mesmo tempo que dando misericórdia para o rei, porque em última instância o rei morreu no campo de batalha, ele achou que foi uma morte nobre, então ele deveria dar essa força para o rei. Ele veio para ajudar as rainhas deixarem de prender o rei ali com o desejo delas de ter o rei eternamente com elas ali. Essa vibração mental faz a alma ficar presa. É dito que o rei pairava como um fantasma em cima do corpo destroçado, por causa do apego dos súditos, da rainha, dos dependentes dele ali, a choradeira. Por isso que não pode ficar em cima do caixão. Tem que mandar cremar logo e fim de papo. Porque aí a alma se desapega e já vai seguir o seu destino, entrar em outro corpo. Senão ela fica ali sofrendo como um fantasma. Então por isso Yamaraja veio, porque ele tinha ouvido a lamentação tão alta, a choradeira das rainhas e dos súditos, o sofrimento, que ele ouviu lá no planeta dele aquela choradeira e falou: vou dar uma força para esse rei, e vou aproveitar para iluminar essas rainhas e esses servos ignorantes do rei, vou erradicar essa ignorância. Por isso ele veio. Só para quem não está acompanhando, só sempre tem que voltar a explicar, mas essa é uma história que Hiranyakashipu, olha só, um demônio, está contando para Diti, a mãe dele de Hiranyaksha, porque Diti estava sofrendo, chorando, descabelando por causa da morte de Hiranyaksha, o irmão mais novo de Hiranyakashipu, que tinha sido morto por Varahadeva, por Krishna. Então ele veio para consolar ela, ele começou a contar, pregar, e contou essa história que é uma Itihasya dos Puranas. Quer dizer, ele veio assim como ele veio na Satya Yuga, na Era do Ouro, faz tempo pra caramba. E a história que ele conta remonta muito antes disso ainda, porque já era dos Puranas, então é uma história tão antiga, mas tão antiga e super atual. É a mesma história nossa, é a nossa história, é a história para iluminar a gente aqui, é a história atual, né? História atual. Então, aí as rainhas vão começar a dar atenção para o que ele está falando, porque ele fala: puxa, como uma criança, ele vai continuar falando, como uma criança indefesa, eu fui aqui abandonado na floresta, sem pai nem mãe,
estou crescendo aqui tranquilo, não estou tendo problema nenhum, porque eu sempre busco proteção naquele que realmente pode dar proteção, em Krishna. E vocês ficam buscando proteção aí em alguém infalível, nesse rei que já foi. Vocês têm que depender de Krishna. Essa foi a instrução. E mais ainda, vocês têm que entender que vocês estão aí chorando, mas pode ser qualquer um de vocês agora, daqui a pouco. E aí, o que você fez por você mesmo? Porque é assim, quem sabe a hora que vai deixar o corpo? Quem sabe? Está chorando na maior ignorância em cima de um corpo morto, né? Um cadáver, a alma já saiu, não existe mais ali, como fala o Haribhakti Shuddhodaya, não tem mais nada ali, você está que nem bobo chorando, elementos materiais que se manifestaram só, né? O céu se tornou ar, o ar se tornou fogo, o fogo se tornou água, a água se tornou terra, a terra manifestou essa variedade toda. Esse corpo nosso, inclusive. A Terra está manifestando corpos a cada minuto aí, essa variedade incrível. Né? Mas, daqui a pouco, até o mais sutil dos elementos, o que dizer dos Bhumi, Apo, Nala, Vayu, o que dizer de terra, água, fogo, ar e terra. Até o mais sutil, que é o ar vital, se funde na totalidade do ar na hora da morte. Tanto é que o devoto, sem apego, ele ora Krishna, Vayura, Nilama, Amritam, Matedam, Bhasmatam, Shariram. Om Kratos, Smara, Kritam, Smara, Kratos, Smara, Kritam, Smara. Oh, meu Senhor, que esse corpo temporário seja reduzido a cinzas e que o ar vital se funda na totalidade do ar. Mas, meu Senhor, como o Senhor sabe de tudo, lembra-se de tudo, por favor, dá uma forcinha agora, lembre-se de tudo que eu tenho feito para o Senhor. Não tem problema nenhum, devoto. Claro que o Krishna não vai se esquecer nunca, mas não tem problema nenhum um devoto ter essa consciência, porque isso significa que ele está completamente consciente que esse corpo material temporário, feito de elementos materiais, vai se fundir na totalidade dos elementos materiais. E ele vai continuar existindo como alma, e isso que importa, a existência eterna dele. O resto é resto. O resto não tem valor nenhum. Agora, para sair dessa confusão toda é que é o problema. Como falávamos ontem, e como o verso explicava ontem, só quando nós descobrimos o que é a verdade, o que é o tudo. Vasudeva. Vasudeva. E essa não é uma opinião assim, de A ou B, um aqui, outro ali, não. Tem um verso do Skanda Purana que fala que essa é a opinião deliberada de todos os sábios, de todos os filósofos, de todos os homens eruditos de verdade. Tarakam, Vadibhi, Smritam. Essa é a opinião deles. Qual que é a opinião? A opinião é que Sansarismi Mahagore Jama Mrityu Samakule Pujanam Vasudeva Asya Tarakam Vadibhi Smritam. A opinião é que nesse mundo material cheio de escuridão e ignorância, perigoso, um perigo a cada passo, e que tem tudo isso incrementado ainda com o nascimento, a doença, a velhice e a morte, e que se vive ainda, Samakule, uma variedade imensa de ansiedades, que alguém só pode sair dessa confusão aí, desse enredamento, dessa cilada, se ele se render completamente àquele que é tudo, que resolve tudo, que é a única verdade, Vasudeva. De que maneira? Com submissão, humildade, Pujanam Vasudeva, se adorar Krishna com muita submissão e humildade, aí é possível sair de toda essa ilusão e transcender essa energia ilusória poderosa. Porque de outra maneira, isso aí é uma meio de Prapadyanti Mayam Metantarantite. Prabhupada até faz
uma comparação, ele fala que para quem se rende assim a Krishna, quem aceita essa posição subalterna de servo e serve, com tentativa honesta de acertar, que para ele cruzar esse Mahabore, esse oceano de misérias materiais, esse Bhavam Buddhi, atravessar esse oceano de misérias materiais é como para uma criança atravessar, pular por cima de uma pocinha d'água que forma na areia, na pegada do bezerro. Então, só resta... Oh, Prabhu, mas é difícil. Difícil como? Nós temos todas as armas, nós temos o mestre espiritual liberado, né? Como lembrava o Lukács aqui na palestra dele, esse daí, ele não está pagando prestação, ele não comprou o ticket, está pagando a prestação e só vai ter a passagem mesmo para o mundo espiritual quando terminar o pagamento. Não, esse aí não está. Nós estamos, nós compramos, né? Nós podemos estar puros agora, mas isso não garante nada. Estamos puros agora, executando o serviço devocional puro, né? Pode ser, mas isso aí não. Isso aí ele veio puro, viveu puro e vai voltar, voltou puro. Embora essa mesma história aqui não possamos entender as atividades dele. Da mesma maneira que achamos que podemos deliberar sobre as atividades de Krishna, achamos que podemos deliberar sobre as atividades da Nityasila, da alma liberada, do devoto puro, que vem do mundo espiritual aqui só para isso, para dar uma mão para a gente. A gente também pensa. E a gente se confunde com uma suposta vida comum, de uma pessoa comum. A gente acha, e Krishna faz todos os arranjos justamente para testar a nossa fé. Mas Prabhupada também teve certos problemas, não, veja só que na vida de não sei o que, nada a ver, isso é tudo deliberação contaminada, louca nossa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, Krishna dá diferentes armas, o devoto puro nos deu, ele pessoalmente veio nessa Kali Yuga, Mahavadanyaya Avatar, a encarnação mais misericordiosa, ele pessoalmente deu um processo, o processo de Harinama, o cantar do santo nome. E ele, através do seu general, o Marechal Moore, montou um esquema onde todos podem se associar e ouvir de pessoas que estão nesse mesmo segmento aí, com esse mesmo entendimento. Então só falta a gente se associar bem, ter fé e trilhar o caminho em busca da perfeição. Não é isso? É isso. Ele próprio falou Sadhusanga, Sarva, Shastakai. Kaya, Lavamatra, Sadhusangi, Siddhihaya. Na minha opinião, a coisa mais certa que alguém pode fazer, a melhor coisa que existe é se associar bem, é escolher associação, é se associar com devotos. Essa é a perfeição da ação, se associar com devotos. O Sr. Chaitanya falou. Agora o resto, claro que para chegar nesse nível de rendição completa, para ter liberação completa, por estar completamente rendido, ou seja, trilhar o caminho pagando as prestações, até terminar a mesa e aí ganhar o título de ex-jacida, não ser mais Nityabada, de alma liberada, não ser mais alma condicionada, claro que tudo isso é um caminho longo, mas é um caminho possível. É um caminho possível. Não está fora do alcance de ninguém. Existem causas para essas conquistas, para essa conquista última. É Karana, Karena. 3 vezes a palavra causa. O que é a causa? O que é a causa? Eka Krishnanami Kari, Sarva Papa Nasha. É o Kari. Eka Krishnanami Kari. É Kara ou Kari? Eka Krishnanami Kari. É a mesma palavra. Kari ou Kara. Eka Krishnanami Kari. Sarva Papanasha. O cantar do Mahamantra Hare Krishna, livre de ofensas, erradica, acaba com todas as atividades pecaminosas. Acaba
com todas as atividades pecaminosas. Aí, primeira, Karana, Bhakti, Karena, Prakasha. Não, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, livre de ofensas, ofensas ao santo nome, ofensas ao mestre espiritual, ofensas aos devotos, ofensas, se possível, a nenhuma entidade viva. Ao cantar do Mahamantra Hare Krishna, puramente, livre de ofensa, acaba e erradica com todas as atividades pecaminosas. Alguém se torna qualificado para não fazer pecado nenhum mais. Nenhum pecado. Se qualifica para isso. Aí, primeira, Karana, Bhakti, que é o serviço devocional, Karena Prakasha. Assim, o serviço devocional puro se manifesta. Karana, Bhakti. Ele é a causa do primeira Karana. Prakasha é a manifestação do Karena Prakasha. E ele é a causa da manifestação do amor por Deus, do amor por Krishna. Então, a arma é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alguma dúvida, alguma pergunta? É incrível, né, isso? É tudo muito profundo. Mas muito prático, muito simples, só que a gente quer se sofisticar, a gente não quer entender o simples. Aliás, às vezes a gente acha que é muito inteligente, mas a gente não tem inteligência para entender o simples. Esse que é o problema. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.